Muito bem, meus queridos, sejam muito bem-vindos aqui à quarta aula sobre o livro Em Busca de Sentido. Na aula passada eu comecei falando ali sobre a vida no campo de concentração e já adianto para vocês, para eu poder falar, para eu poder esmiuçar a vida no campo, eu vou precisar de 4 aulas. Então essa é a segunda aula, tá? A segunda parte, né, da vida no campo de concentração. Então só para a gente relembrar um pouco o que eu falei na primeira aula, a principal coisa que eu disse lá, duas coisas foram bem fundamentais. A primeira delas é sobre um movimento de apatia que acomete os prisioneiros. Por que apatia? É quase como se fosse uma defesa psicológica do prisioneiro. Porque imagina, você está num ambiente completamente inóspito, você vê injustiça, você vê feiura, você vê coisas muito ruins acontecendo a todo tempo. Se você começa a se revoltar com tudo isso, todos os dias, provavelmente isso vai afetar muito você. Obviamente vai te afetar muito. E se você fica muito afetado, isso é um dispêndio de energia gigantesca. E se você perde energia com essas coisas, obviamente você não vai ter energia nem para trabalhar direito. Ou seja, você fica mais perto da morte. Tá? Porque essa revolta interna, inclusive, ela despende energia psíquica, que vai culminar também numa energia física depois. Então, a apatia é quase como se fosse um mecanismo de defesa, né, da psique, para poder lidar com aquilo ali, para poder transformar aquela coisa ruim, né, aqueles hábitos ali, né, aquela rotina ruim, em algo palatável, quase como se fosse isso. Só que havia duas coisas que tiravam os prisioneiros dessa certa apatia. A primeira delas é uma injustiça mais aguda. O que eu quero dizer com uma injustiça mais aguda? Que nem o Franco fala, né? Às vezes nem era apanhar dos guardas o problema. Né? Tipo, beleza, eles apanhavam quieto e beleza. Às vezes o que mais acordava eles dessa apatia, o que mais deixava eles indignados, eram as falas dos guardas. Era chegar para os prisioneiros ali e tratá-los realmente pela fala como se eles fossem inferiores. Ah, você não presta, você é um merda, você é pior que cachorro, você está abaixo dos animais. Enfim, essas coisas assim que aconteciam também. Né? Então, esse é uma das coisas. Outro movimento que acontecia que tirava um pouco esse prisioneiro dessa apatia, né, dessa robotização, digamos assim, era quando ele conseguia se refugiar para dentro de si mesmo. Então o Frankl fala, e para mim é uma das partes mais bonitas desse livro, sobre o amor pela esposa, e lembrar da esposa, e imaginar a esposa. Ou seja, o Frankl fazendo isso, ele tocava outras realidades. E ali ele fala, né, que o amor, ele atravessa a matéria. Claro, ele não fala com essas palavras. Né? Ele não fala com essas palavras de poeta, quem está falando sou eu. Mas o que ele quer dizer é isso. O amor, ele descobre que o amor em si, eu não preciso do objeto material na minha frente. Com esse refúgio para dentro de mim, com essa imaginação, eu consigo tocar nessa realidade chamada amor. Né? Consigo tocar nesse objeto que é imaterial já. Então, que nem ele fala, a esposa dele talvez não tivesse nem viva mais, mas ele ainda assim conseguia tocar nesse negócio. Isso é muito bonito e isso é muito profundo também. E aí, uma das coisas que eu acho que a gente já pode iniciar essa quarta aula é falando um pouco também de imaginário. Né? O que é o teu imaginário? O imaginário é o nosso, digamos assim, é o nosso baú de experiências, nosso baú de narrativas. Então, por exemplo, quando ele fala nesse refúgio para dentro de si mesmo, e por que isso tirava o prisioneiro da apatia? Né? Porque ele começava a imaginar coisas, obviamente, e essa imaginação levava muitas vezes a sentimentos na realidade. Né? E muitas vezes motivações para fazer coisas na realidade. É por isso que o Frankl diz ali, ele até compara os prisioneiros, né? Tu vê lá um prisioneiro corpulento, um cara maior assim, e às vezes um do lado dele pequenininho, mirradinho, e muitas vezes esse prisioneiro maior, que se esperava que sobrevivesse, né, justamente porque ele tem força física, não sobrevivia. Por quê? Porque muitas vezes esse prisioneiro não tinha um imaginário, ele não tinha esse refúgio para dentro de si mesmo. Ele pudesse desbravar as memórias, desbravar o imaginário, criar.
Porque esse é um outro ponto também. Quem tem um imaginário rico tem mais possibilidades de ação na realidade. Você consegue compreender isso? Então, por exemplo, às vezes eu recebo os pacientes no consultório. Então, e às vezes, assim, são sofrimentos que eles trazem, e são sofrimentos que eu, como terapeuta, obviamente, eu já consigo criar possibilidades para eles saírem daquilo ali. Então, por exemplo, esse livro aqui, O Em Busca de Sentido, que nós estamos lendo, se vocês começarem a ler os livros, ou esse livro aqui que seja, de maneira atenta e ativa mesmo, tu tá realmente querendo compreender aquilo ali, imaginar aquilo ali. Essa história do Viktor Frankl, o que acontece? Isso vai entrar no teu imaginário. Você vai começar a ter mais esta possibilidade de narrativa na sua vida. Isso é muito interessante. E olha só, é um homem que foi para dentro de um campo de concentração e sobreviveu, e agora ele escreveu um livro, ele escreveu tudo aqui, explicando como ele fez isso. Por isso, isso aqui é muito rico. Então, quando eu leio esse livro de uma maneira atenta, isso aqui vai para o meu imaginário. A ponto de muitas vezes, olha só, e por isso que é muito interessante isso, a ponto de muitas vezes você ter alguns sofrimentos na sua vida concreta, tipo a gente hoje aqui, né, no nosso mundo moderno, né, tá, tem sofrimentos meio medíocres, se comparado com isso aqui. Se comparado com isso aqui. Só que eu só consigo ver que às vezes meus sofrimentos são meio medíocres se eu tiver no meu imaginário a narrativa do Frankl, por exemplo. Ou outras narrativas que sejam, né? Mas só para vocês começarem a compreender que enriquecer o imaginário é uma das coisas mais fundamentais que existe. Guilherme, como se enriquece imaginário? Vamos lá. O imaginário, bom, como eu falei para você, ele é um baú de experiências, tá? De experiências. Então, tudo que você faz na tua vida, as experiências que você tem com as pessoas, as conversas, os filmes que você assiste, os livros que você lê, enfim, tudo que está entrando em você está indo, de certa forma, para o seu imaginário. O que acontece muitas vezes é que as pessoas elas vivem a vida de forma passiva, digamos assim. Elas não se atentam, né, ao extraordinário das experiências. E o Frankl também fala disso aqui, né? Lá no campo de concentração, quando eles estavam lá no trabalho forçado lá, uma coisa que ele diz que fica muito em voga é que eles começam a pensar e a lembrar de momentos tão simples, tão banais, e são justamente esses momentos que vem a lembrança e que eles sentem um sentimento assim bom, sabe? Então, sei lá, por exemplo, você vê a tua esposa de manhã se arrumando, sabe? Você sentar na mesa, né, e conversar com a tua mulher ou com teus filhos, sabe? Você, sei lá, admirar uma paisagem, enfim, coisas tão simplórias em certo sentido, né? Mas é justamente aí que muitas vezes está o quê? Está o extraordinário. Então, um homem de imaginário rico, ele faz o quê? Ele consegue enxergar no ordinário o extraordinário. Então é o que o Frankl fala ali, né? No campo. Então, quando eles estavam ali naquele ambiente terrível, né? O que vinha muitas vezes na lembrança deles, o que eles ficavam imaginando era justamente essas coisas. As coisas mais banais que existem. E aí eles começam a dar um valor muito profundo para aquilo. Porque pô, estava tão abaixo, né, de uma vida digna, que essas coisas simples que nós temos hoje, por exemplo, se tornam diamantes, se tornam ouro. E aí ele cita até que muitas vezes quando eles tinham que pegar trens assim para ir para outros campos de concentração, né, isso às vezes acontecia. Então eles tinham que viajar e o trem tinha janelas, né, os vagões tinham janelas, e eles muitas vezes se deparavam com cenários muito bonitos, com paisagens muito bonitas. Eles ficavam assim, estarrecidos, olhando. Caramba, olha lá aquela montanha, olha essa floresta. Porque imagina, eu tô ali, sei lá, 1 ano ou 2 anos já dentro de um lugar fechado, cinza, onde tudo é feio, onde tem injustiça, aí de repente me colocam num trem. Tudo bem, eu ainda sou um prisioneiro, eu ainda sou um certo escravo. Mas, poxa, eu tenho agora a possibilidade de olhar para uma montanha, olhar para um pôr do sol.
Então isso contemplava eles. E aí também advém uma outra coisa que eu fiquei pensando, né? Assim, por isso que o ser humano não é só corpo, né? Por isso que você não é um animal como outro qualquer. E é por isso também que o Frank vai dizer que tinha arte também no campo de consideração. O ser humano precisa dessas coisas, entendeu? Isso alivia a pressão. Nós precisamos dessa contemplação de vida. Vocês percebem isso? Nós precisamos admirar coisas. Isso faz bem para o nosso espírito. Faz bem para o espírito. Então, no campo de concentração também havia arte, né? Eles faziam teatro. Então, vocês imaginem assim, estavam fodidos. E eles faziam, mesmo assim, eles se organizavam lá e faziam um teatro e tinha plateia. Tinha plateia, tinha os atores ali. E muitas vezes, segundo o Frank, alguns prisioneiros, eles deixavam de comer a sopa lá, no horário, para ir assistir teatro. Muitas vezes estavam cansados, depois de um dia inteiro de trabalho, para ir lá assistir um teatro. Então tinha teatro, tinha declamação de poemas, tinha pessoas que cantavam, eles faziam algumas sátiras sobre a vida no campo também, né? E, claro, dadas as suas devidas proporções, quando eu olho para a minha vida, e que nem eu trabalhei quase a minha vida inteira em empresas grandes, assim, batendo cartão, então é um trabalho mais fechado, então a liberdade é menor também do que hoje, né? Do que hoje eu aqui trabalhando autônomo. Só que olha só que interessante. Muitas das vezes, quando eu chegava estressado do trabalho, sabe, todo dia ali fazer a mesma coisa, às vezes, enfim, estresses, né, diários do trabalho. Chegava em casa, às vezes eu pegava o violão, tocava uma música, aliviava a pressão. Sei lá, assistia um bom filme, aliviava a pressão. Lia um livro bom, aliviava a pressão. Sabe, criava alguma coisa, escrevia alguma coisa. Enfim, eu tenho certeza, eu até falo isso aí. Eu tenho para quem está assistindo isso aqui e não sabe, eu tenho um podcast também. Lá eu falo bastante coisas da minha vida pessoal e o que aconteceu nos últimos anos. Enfim, depois se você tiver interesse, vai lá. Tá no Spotify. Inclusive tem alguns episódios que estão aqui ainda no YouTube. Querido Sobrevivente Podcast. Então, eu tinha esse ímpeto, essa ânsia de contemplar uma arte, sabe? Ou de fazer arte. Esse é o ponto também. Não só contemplar uma arte, mas também fazer, criar algo. Nós temos, todo ser humano, eu não sei se eu cheguei a falar isso na primeira aula, todo ser humano é dotado de duas faculdades fundamentais e principais e únicas, que é a inteligência e a vontade livre. E essa vontade livre, ela anseia por criar. Então nós somos seres criadores, né? A imagem e semelhança de Deus, que é o criador por excelência. Então nós temos essa questão de criar. Só que daí te imagina num campo, você está num campo de concentração e ali você é um joguete do destino. Né? Os guardas ficam te mandando fazer tudo e você não tem liberdade, de certa maneira, material. Né? Então tinha arte no campo de concentração. Então ali eles criavam arte para outras pessoas também poderem assistir. Outra coisa que acontecia no campo de concentração era o humor. Humor. Então, os prisioneiros, quer dizer, não todos, né? Mas o Frank fala que ele, particularmente, ele fez um combinado com outro companheiro lá, de todos os dias ali, enquanto eles estivessem juntos, cada dia um ia inventar uma piada sobre aquela circunstância deles ali. Olha só que interessante isso. Por quê? Porque o humor alivia a tensão. O humor alivia a tensão. Quer dizer, eu tô num lugar completamente inóspito, pesadíssimo, morte, cadáveres pra tudo que é lado. Cara, eu preciso aliviar um pouco essa tensão. Então vinha o humor. E o Frankl fala isso também no livro, que o humor ele é uma arma da alma na luta, né, pela sua autopreservação. Porque o humor alivia. O humor e esse é uma outra coisa da imaginação. Pessoas bem-humoradas normalmente têm um imaginário mais rico. Porque conseguem criar coisas. Inclusive criar piadas, criar situações, entender ironia, sarcasmo. Quando a pessoa não tem no seu imaginário essas experiências bem fundamentadas,
a pessoa ela fica realmente meio limitada para essas coisas, tá? Claro, isso não é só pro campo de concentração, tá? Tô falando pra vida de vocês também. Pode ver as pessoas que não conseguem rir, as pessoas que não entendem ironia. Eu já sofri muito, né, nas coisas que eu faço aqui, na escrita, até no podcast, de pessoas que às vezes escutam aquilo lá ou leem meus textos, e muitas vezes eu sou irônico, obviamente, e a pessoa leva aquilo de uma seriedade de velório, porque ela não entendeu a sutileza das coisas. E ela não entendeu por quê? Porque provavelmente ela tem um imaginário meio pobre mesmo. Me volto ao imaginário. Vocês precisam enriquecer o imaginário, tá? Então, quando o Frank sugere para um companheiro, pô, vamos criar uma piada por dia aqui. Criar piada sobre o campo. E aí tem uma outra coisa do humor que é interessante, porque o humor trabalha muito com contraste. Eles faziam muito esse tipo de piada, né? Então eles lembravam da vida deles antes do campo, que era uma vida, digamos, digna. Tava lá, tinha esposa, tinha os filhos, tinha comida, né? Enfim, tinha uma liberdade e de repente, né, do dia para noite eles estão sendo escravos. Então tem um contraste muito grande. E quando já tô vivendo há tempos naquele contraste ali, eu consigo rir de algumas coisas, né? Então o Frank ele faz esse combinado com, com esse companheiro dele. E é uma coisa que eu até falei em outra aula, acho. Eu acho que grande parte da sobrevivência do Frank se dá isso também. A esse senso de humor, né? A conseguir contar piada, a conseguir rir de algumas situações, entendeu? E aí também, outra coisa a se falar é que quando você tá num lugar assim, eu falei que tem esse contraste, né? Que nem eu falei antes, você começa a ver o extraordinário no ordinário. Então as alegrias, eles tinham algumas alegrias também. E aí o Frank cita, inclusive, que o Schopenhauer fala que são alegrias negativas, né? Ou seja, eu ia me ferrar, mas agora eu vou me ferrar menos. Então, pô, fico feliz, sabe? Eu vou ser torturado por um torturador muito maldoso. Isso é horrível, né? Ah, mas agora eu descobri em cima da hora que vai mudar o torturador, vai ser um cara mais de boa. Ainda assim eu vou ser torturado. Ainda assim é ruim, mas eu fico feliz, entendeu? Por quê? Porque pelo menos não vai ser o pior. Eu sou feliz pelo menos pior, entendeu? Então essa é a alegria negativa que eles tinham de vez em quando no campo. E aí até o Frank cita, né, também uma passagem assim que eles estavam... eles achavam que... Eles pegaram um trem e eles achavam que estavam indo para um campo muito ruim, assim. De trabalho, e lá tinha câmara de gás, não sei o quê. E aí, de repente, no meio do caminho, eles descobrem que eles vão para um outro campo. Que era um campo tipo de repouso, no meio do caminho. Aí o Frank cita que eles, né, começam a pular dentro dos vagões ali, se abraçar e dançar de felicidade. Eu ainda sou escravo, eu ainda tô preso, eu ainda tô correndo um risco iminente de morte. Mas poxa, agora já não vou para aquele campo que é o mais nefasto de todos. Eu vou para uma coisa mais branda. Pô, alegria. Então essas pequenas coisas, né, elas trazem muita alegria. Por exemplo, outra coisa que o Franco fala que trazia muita alegria, você poder chegar à noite e ter tempo de tirar os piolhos do teu corpo. Claro, imagina 1.100 prisioneiros dentro de um barracão que era para 200 pessoas. Os piolhos, obviamente, fazem a festa. Então, o Franklin disse que eles ficavam muito felizes assim com a possibilidade de poder tirar à noite antes de dormir os piolhos do corpo. É outra coisa também que deixava eles muito felizes. Ganhar, às vezes, alguns dias de repouso. Né, alguns dias de repouso. Sei lá, por alguma dor específica. Aí a enfermaria lá, os médicos davam uns dias de repouso e podia ficar parado. E aí tem um contraste que o Frank conta, assim. Que depois que ele saiu, uma repórter vai entrevistar ele e traz uma foto. Mostra uma foto deles, assim. Dentro lá do barracão. Todos eles, né, esqueléticos, assim, magros, com aquelas caras meio deformada, assim, né? Enfim, pelo trabalho ali. E ela muito assustada, assim, nossa, olha só que foto, né? Que foto feia, que foto... Nossa, sabe, tipo, a mulher assustada com a foto, meu Deus, olha que coisa difícil e tal. Aí o Frank conta no livro, tipo, que aquela foto, na verdade, era um momento bom
que eles estavam vivendo, que era justamente estavam sem trabalhar, eles estavam ali, né, entre aspas, tranquilo no barracão, né, tipo, estavam em repouso, mas pra te ver esse contraste, né? Quer dizer, o Frankl, no momento daquela foto ali, até que ele tava bem. Claro, sempre entre aspas, né? Porque bem comparado com a nossa vida de hoje é absurdo, né? Mas bem para aquele ambiente. Tipo, eles não estavam trabalhando, eles até que estavam, entre aspas, também alimentados, tipo, estavam ali, né, no barracão. Então a repórter chega toda assustada pra ele, assim, nossa, olha só que coisa horrível, né? Olha só o que fizeram com vocês e tal. Ele, pô, mas esse foi um momento feliz até, esse momento da foto aí. A gente até que tava bem ali. Enfim, outra coisa que o Frankl cita aqui nessa parte do livro é que havia também uma ânsia por solidão. E eu entendo o Frankl nisso daí. Né? Não sei vocês, mas eu sou um cara que eu anseio por solidão. E eu acho que todo ser humano anseia por solidão em certo sentido. Porque é muitas vezes na solidão que você consegue contemplar algumas coisas também. Você consegue muitas vezes na solidão enriquecer o teu imaginário também. Tem uma frase, né, do... Puta, não lembro de quem é, não sei se é o Ortega Gasset. O talento se aprimora na solidão. O caráter se aprimora na agitação do mundo. Né? Então o Frankl diz que eles tinham essa ânsia, né, por solidão. E todo mundo acho que já sentiu isso de vez em quando, que nem... sabe quando... Já ouviram aquele termo bateria social? Né? Acho que todo mundo tem uma bateria social. Alguns têm uma bateria maior, mas todo mundo tem uma certa bateria social. Tipo, de aguentar ficar em um ambiente com várias pessoas. É que nem assim, ó, quando, sei lá, tu vai visitar um parente ou vários parentes, assim, aí você se reúne numa casa. Cara, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Pô, uma semana é o máximo, né? Passou disso aí, já começa a dar briga. Aí já começa a xingar. Aí já começa as incomodações, entendeu? Tanto é que, né, que nem quando eu vou visitar meus pais, é, final de ano, né? A gente fica lá uns 15 dias, uns 12 dias, né? E é tão bom quando a gente volta pra casa, sabe? E aí eu chego em casa, assim, a minha casa, e também tem um pouco disso, né? A minha casa, o meu lugar, a minha solidão. Então, que nem aqui no meu escritório, chegar aqui, ficar quieto, poder contemplar, poder, enfim, estudar as minhas coisas, fazer as minhas coisas, me concentrar em alguma coisa. Esse é um ponto, né? Para eu poder estudar alguma coisa, eu me concentrar em algo, de alguma maneira eu preciso de um silêncio também. Né? Eu preciso de ter um silêncio. Tanto é que eu sofri muito aqui quando eu me mudei, recém tinha me mudado. Eu tinha um vizinho aqui, tem um vizinho até hoje ali, né? E final de semana o cara botava, até bota até hoje, inclusive. Ele bota músicas altíssimas. E aí, às vezes tu tá aqui, assim, ó, na solidão e no silêncio, assim, sabe? Estudando alguma coisa, refletindo em alguma coisa. Aí de repente começa. Ah, puta que pariu. Sabe? E aí já é difícil tu manter o eixo, né? Com, com essa barulheira. Enfim, meus caros. Então o Frankl fala que eles também tinham essa ânsia por solidão. Porque agora vocês imaginem também, né? De novo, um barracão, 1.100 homens. Tu nunca ficava sozinho. Tu nunca tinha possibilidade de ficar sozinho. A banheira era tudo junto. Trabalho era todo mundo junto. Barracão para dormir era todo mundo grudado, todo mundo junto. Pra comer todo mundo junto. Sempre tinha gente, sempre tava, né? E aí o Frankl, ele fala que teve uma época que ele assumiu o papel de médico lá no campo de concentração. E ele foi trabalhar na Baviera, né? Num campo lá em Baviera. E ele disse que atrás do galpão lá dos enfermos tinha um cantinho lá que era muito solitário e dava pra ficar lá sozinho. E aí diz o Frankl que quando sobrava tempo, que era raro, ele corria pra lá e ficava lá. Só paradinho, só parado assim, sentava não sei se era num cepo, sentava ali e ficava ali, só olhando, sabe? Parado, sozinho, ansiando por isso. Enfim, então, o ser humano, né, nós também temos essa ânsia por solidão. E para finalizar a aula de hoje, né, o Frankl diz que dentro do campo de concentração, algo que era muito
exigido ali dos capos, dos oficiais ali, dos soldados nazistas ali, dos guardas, né? Era a lista. A lista tinha que bater, segundo o Frankl. A lista dos prisioneiros, sei lá, por exemplo, quais prisioneiros que vão trabalhar, sei lá, na área noturna durante 15 dias. Tinha que ter a lista certinha lá dos prisioneiros. Os prisioneiros que vão ser mandados para outro campo. Tinha que ter uma lista. E essa lista era só o número, os prisioneiros dentro do campo. Né? Eles eram só um número, não tinha nome. Tá? Então, o Frankl fala um pouco disso. Né? O Frankl fala que havia essa grande desvalorização da pessoa humana. Então, e o número, ele fala, eles eram só um número, e o número não valia nada. O número não valia nada. Então tu imagina a pessoa, tu imagina o nome da pessoa, não vai valer menos ainda, tá? Para os nazistas, para o regime ali, né? E isso, meus caros, é algo muito comum em todos os regimes ditatoriais. É essa perda da dignidade humana, da pessoa humana. Quando você olha, por exemplo, para os comunistas, né? Quando tu olha o que Stalin fez na antiga União Soviética, né? Os milhões que ele matou lá, que ele fuzilou, ou que ele mandou fuzilar e matar e tal. O que acontece ali? Como é que nós chegamos, né, nesse ápice da banalidade do mal? Como é que nós chegamos nisso, pô? Você vai cada vez mais, primeiro, você começa a apontar inimigos. Então você começa a ter uma cisão na sociedade. Marx, obviamente, fez o quê? Dividiu tudo por classe. Então tu tem os burgueses, tu tem os proletários. Burgueses são maus, são horríveis, devem ser mortos, quase como se fosse isso. Dentro do nazismo, tu teve o quê? Tu teve o Hitler, que começou... Olha, isso é interessante também. Ele começou ali a saga dele ao poder em bares. Em bares lá que eles se reuniam, ele começava a fazer discursos antissemitas. Anti-judeus lá. Falava mal. E aí começou a vir gente também a acreditar naquele discurso. Né? E começou cada vez mais aquilo ganhar força. Quando vê, ele criou um partido, chegou ao poder. Então, grande parte dos alemães concordavam com o Hitler também. Concordavam. Você compreende isso? Eles concordavam, muitos dos alemães concordavam. Muitos dos alemães enxergavam os judeus como seres inferiores mesmo. Percebam, meus caros, não tem como eu criar isso aqui, um campo de concentração para outros seres humanos, sem fazer isso que eu falei, ver esses inimigos e fazer essa cisão na sociedade. Não, judeus não são gente. Burgueses, seja lá o que quer dizer burguês, não são gente. Né? Enfim, é só para explicar essa questão, né? Que há uma grande desvalorização da pessoa humana, da dignidade humana. E quando eu, por exemplo, eu começo realmente a acreditar que um judeu é menos, é mais fácil de eu tratá-lo como só um número, ou como um simples animal. Tu pega, por exemplo, os planos de Stalin para a União Soviética, o que ele fez lá, as coisas absurdas que ele fez. Ele só fez aquilo porque ele olhava, ele olhava os seres humanos como números, como meros joguetes do destino. Meros joguetes para que o poder dele, né, ficasse sempre em alta, em voga. Então, se eu tiver que fuzilar um pessoal, eu fuzilo. Se eu tiver que matar metade da Europa para eu reinar, eu reino. Por quê? Porque eu tenho a certeza absoluta. E aí também, claro, esses regimes, tanto o nazismo quanto o comunismo, eles têm algo muito em comum, que é essa questão do materialismo também. De homens, como eles matam Deus, não que o nazismo fazia isso, né? Mas na prática é o que aconteceu, né? Quando eu mato Deus,
alguém tem que tomar o lugar de Deus. Nietzsche já falava isso, né? Então vai vir um, entre aspas, super-homem aí. Então, pô, Stalin é o super-homem. Stalin é o deus do comunismo da União Soviética. Hitler é o deus dos nazistas, entendeu? E eles se portavam como esses, entre aspas, deuses. Eu tenho poder. E aí o poder corrompe. E o poder absoluto corrompe absolutamente. Então é só para explicar para vocês que os prisioneiros ali, eles realmente às vezes passavam por esse se achar um mero joguete do destino. Eu não sou nada. E aí, se o prisioneiro não tem um lugar para se refugiar dentro de si, ele está ferrado. Aí realmente ele vai se ver só como um número, só como uma formiga. Enfim, meus caros. E aí, para finalizar, eu quero contar um momento de honra do Frankl, de dignidade do Frankl. Então, como eu falei para vocês, eles tinham muito essa questão das listas, né? A lista tinha que bater e tal. E aí o Frankl deu o nome dele lá pra ir pra um outro... Deu o nome não, deu o número dele, o número de prisioneiro, para pegar um trem e ir até um outro campo, né? E aí ele fala com um amigo dele lá, um amigo entre aspas, um cara que tá ali também, é médico e tal. E esse médico meio que fala pra ele, ó, cara, esse trem aí, ele vai mandar todo mundo que entrar nele, vai ir lá pra câmara de gás, cara. Eu posso trocar o teu nome, eu posso tirar o teu nome da lista se tu quiser. E botar outro no seu lugar. O que o Frankl fala? Não, eu vou ir. Então o Frankl tinha consciência, pô, eu tô indo pra morte. Eu vou morrer. E olha só o que ele fala também, né? Com esse cara, né? Ó. Vou ficar com meus companheiros doentes. É isso que ele fala. É o que lhe digo. Percebo seu olhar penalizado, como se tivesse um pressentimento. Sem dizer uma palavra, ele me estende a mão, como se fosse uma despedida. Não por toda a vida, e sim da minha vida. Saio. A passos lentos volto para o meu barracão. Um bom amigo está sentado no meu lugar. Você vai mesmo? Sim, vou. Seus olhos se enchem de lágrimas. Procuro consolá-lo. Mas preciso fazer outra coisa. Meu testamento oral. Cuide bem, Otto, se eu não voltar para casa, para minha mulher, e se você voltar a vê-la. Diga a ela o seguinte: cuide bem. Em primeiro lugar, que falei dela todos os dias e a cada instante. Você lembra? Segundo, jamais amei alguém tanto quanto a ela. Terceiro, ser casado com ela tão pouco tempo, essa felicidade compensou tudo, inclusive o que tivemos que passar aqui. Então o Frankl, ele viu, né? Pô, eu vou morrer e eu vou deixar um testamento oral aí pro Otto pra ver se ele sair aqui vivo, ele fala isso pra minha esposa depois. Há uma honra nisso, há uma dignidade nisso, né? E olha só, e aí esse trem, ele não foi para o campo que eles achavam que iam ir lá. Então ninguém faleceu, né? Ninguém morreu dos prisioneiros que estavam no trem, né? E aí desse campo que o Frankl saiu, esse campo teve até canibalismo depois. O Frankl não passou por isso, ele pessoalmente, mas isso aconteceu nos campos. E aí o Frankl relata que desse campo que ele saiu, que ele pegou um trem para ir para outro campo, que ele achava que ele ia morrer, ele não morreu. Então esse campo que estava ali, aconteceram até atos de canibalismo. E aí tu também percebe algumas coisas, né? Assim, há uma sorte. Tem que ter sorte também, né? E o Frankl foi um pouco esse cara. Um pouco não, foi esse cara. Sorte para alguns e para quem acredita em Deus, providência. Providência divina. Beleza, meus caros? Então é isso. Então até a próxima aula. Fiquem bem, fiquem com Deus e sobrevivam.